40. Algum tempo depois, César tornou-se senhor de Roma. Pompeu e o Senado fugiram para além do Mar Jônico e ele pôs Aristóbulo em liberdade, mandou com 2 legiões à Síria, persuadido de que bem depressa dela apoderar-se-ia de todos os lugares da Judéia que lhe estão próximos. Mas a sorte frustrou a esperança de César e não pôde tolerar que Aristóbulo tivesse a alegria de ser feliz em seus grandes desígnios. Os partidários de Pompeu envenenaram-no e conservou-se seu corpo, com mel, até que Antônio, muito tempo depois, o mandou à Judéia para pô-lo no sepulcro dos reis. Alexandre, seu filho, não foi mais feliz do que ele. Cipião fez-lhe cortar a cabeça em Antioquia, segundo a ordem por escrito que para isso recebeu de Pompeu, transmitindo a sentença do tribunal que o havia condenado à morte, por causa da sua revolta contra os romanos. Ptolomeu, príncipe da Cálcida, que está situada no Monte Líbano, mandou Filipion, seu filho, a Ascalon, a viúva de Aristóbulo, ordenando-lhe que lhe enviasse seu filho Antígono e suas filhas. Filipion enamorou-se de uma delas de nome Alexandra e a desposou. Mas, algum tempo depois, Ptolomeu, seu pai, fê-lo morrer e desposou ele a mesma princesa e teve ainda, mais que antes, necessidade de Antígono, seu irmão, e de suas irmãs. 41. Depois da morte de Pompeu, Antípatro procurou as boas graças de César e Mitrídates, de Pérgamo, que comandavam um exército no Egito, para seu serviço, tendo sido obrigado a parar em Ascalon, porque lhe haviam negado a passagem por Pelusa. Não somente levou os árabes a lhe dar auxílio, mas ele mesmo uniu-se a eles, com mais ou menos 3.000 judeus, bem armados, e foi a causa de que ele obtivesse um grande adjutório, tanto das cidades como dos mais influentes da Síria, e particularmente do príncipe Jamblice, de Ptolomeu, seu filho, e de um outro Ptolomeu que morava no Monte Líbano. Mitrídates, fortalecido com tal auxílio, marchou para Pelusa e a sitiou. Nada se pode acrescentar à glória que Antípatro conquistou nessa ocasião, pois tendo feito uma brecha do lado do seu ataque, atirou-se por primeiro ao assalto e entrou na praça com os céus. Depois que esta cidade foi tomada, os judeus que habitavam nessa província do Egito, que tem o nome de Onias, resolveram opor-se a Mitrídates. Mas Antípatro persuadiu-os a lhe dar passagem e mesmo a ajudá-los com víveres. Assim, nada lhes retardou a marcha e os de Mênfis, a seu exemplo, passaram ao seu partido. Quando Mitrídates e Antípatro chegaram ao delta, deram batalha aos inimigos, num lugar chamado Campo dos Judeus. Mitrídates comandava a ala direita e corria perigo de ser inteiramente destroçada. Mas Antípatro, que já tinha vencido os inimigos, veio em seu auxílio pelo rio, e não somente o livrou de tão grande perigo, mas derrotou os egípcios, que já se julgavam vitoriosos, matou a vários, perseguiu os outros e saqueou seu acampamento, tendo perdido nesse combate somente 80 homens. Mitrídates perdeu 800 e tendo assim, contra sua esperança, evitado sua destruição, não tirou, por inveja a Antípatro, a honra que lhe era devida. Fez-lhe junto de César os elogios que mereciam uma ação tão gloriosa. Esse grande imperador demonstrou tanta cordialidade para com Antípatro e falou dele de maneira tão vantajosa, que nada havia que ele não pudesse esperar de sua gratidão, e ele aumentou ainda seu desejo de se expor, com alegria, a todas as espécies de perigos, para seu serviço. Assim, não se apresentava a ocasião sem que ele não se distinguisse pela sua coragem, e o grande número de ferimentos que recebeu foram gloriosos sinais do seu valor. Depois que César liquidou os assuntos do Egito e voltou à Síria, honrou-o com a distinção de cidadão romano com todos os privilégios inerentes, e acrescentou tantas outras provas de sua estima e de seu afeto que o tornou digno de inveja, e confirmou, por amor dele, a Hircano no cargo de sumo sacerdote. Capítulo 8. Antígono, filho de Aristóbulo, queixa-se de Hircano e de Antípatro a César que, em vez de LH dar atenção, concede o sumo sacerdócio a Hircano e o governo da Judéia a Antípatro, que faz em seguida dar a Fazael, seu filho mais velho, o governo de Jerusalém, e a Herodes, seu segundo filho, o da Galileia. Herodes faz executar vários ladrões. Obrigam-no a comparecer ao tribunal para se justificar. Estando prestes a ser condenado, retira-se e vem sitiar Jerusalém, mas Antípatro e Fazael impedem-no.
Este registro também se encontra no livro 14, capítulos 14, 15, 16 e 7, Antiguidades Judaicas, parte 1, 42. Nesse mesmo tempo, Antígono, filho de Aristóbulo, veio procurar César e, em vez de ser bem-sucedido no seu intento de prejudicar a Antípatro, causou-lhe benefícios, não se contentando de se queixar da morte de seu pai, que, por ter abraçado seus interesses, tinha sido envenenado por partidários de Pompeu, não pôde ocultar seu ódio por Antípatro, mostrando que a inveja que lhe tinha não era menor que a dor. Acusou Hircano de terem sido causa de que seu irmão e ele tivessem sido expulsos tão injustamente, e disse que não havia males que não tivessem causado a seu país, para satisfazer a paixão. Quanto ao socorro que tinha dado a César, isso se fizera apenas pelo temor e para pagar de sua lembrança o afeto que eles tinham dedicado a Pompeu. Antípatro, para demonstrar a sua afeição a César, por meio de obras, respondeu mostrando-lhe as feridas que havia recebido ao seu serviço, em tantos combates. Elas o justificavam muito melhor do que as palavras não o poderiam fazer. Que ele admirava a ousadia de Antígono, o qual, sendo filho de um inimigo declarado dos romanos, fugitivo de Roma e também inclinado à revolta, como era seu pai, ousava acusar perante o chefe dos romanos os que sempre lhe haviam sido fiéis, e que, em vez de se sentir feliz, porque se lhe conservava a vida, esperava conseguir favores e bens de que não tinha necessidade e que ele os desejava, apenas para deles se servir, a fim de suscitar rebeliões contra aqueles de quem os tinha recebido. César, depois de ter escutado a ambos, declarou que Hircano merecia mais que qualquer outro o sumo sacerdócio e deu a Antípatro a escolha do cargo que desejava. Mas, em vez de usar dessa graça, ele deixou a César mesmo que o honrasse com a que melhor lhe aprouvesse. Assim, ele deu-lhe o governo de toda a Judéia e concedeu-lhe o favor que lhe pedia, de poder reconstruir os muros que Pompeu tinha derrubado. A isso ele acrescentou que o decreto seria gravado sobre lâminas de cobre, que se colocariam no Capitólio, para serem eternamente um testemunho glorioso de sua virtude e da justa recompensa que dele recebia. 43. Depois que Antípatro acompanhou a César até as fronteiras da Síria, voltou à Judéia. A primeira coisa que fez foi reconstruir os muros que Pompeu tinha derrubado. Em seguida, passou por toda a província, para impedir, com seus conselhos e ameaças, as sublevações e as revoltas, dizendo aos povos que, obedecendo a Hircano, eles gozariam em profunda tranquilidade de todos os bens da paz. Mas se a esperança de obter maiores lucros nas perturbações os levasse a se amotinar, eles encontrariam nele, em vez de um governador, um senhor severo, em Hircano, em vez de um rei cheio de amor por seus súditos, o rei sem piedade, e em César e nos romanos em lugar de príncipes, inimigos mortais e irreconciliáveis, porque eles jamais tolerariam que se desobedecesse àqueles que eles tinham colocado para governá-los. Antípatro, falando deste modo, falava de si mesmo e via a necessidade de prover a salvação do seu estado, porque conhecia a preguiça e a estupidez de Hircano. Fez dar a Fazael, o mais velho de seus filhos, o governo de Jerusalém e de toda a província, e a Herodes, que era o segundo, o da Galileia, embora ele fosse ainda muito jovem. Como este último era de caráter muito ambicioso não tinha menos inteligência que coração, logo fez ver que nada havia que ele não fosse capaz de empreender e executar. Tomou Ezequias, chefe de um bando de ladrões, que saqueava toda a região, e o mandou matar, com vários de seus companheiros. Os sírios ficaram tão contentes com isso, que apregoavam em suas cidades e pelos campos que lhe eram devedores de sua tranquilidade. Essa ação mostrou também seu mérito a Sesto César, governador da Síria, parente do grande César. Uma estima tão geral impressionou de tal modo a Fazael, seu irmão, que, não lhe querendo ser inferior em virtude, fez todos os esforços que uma nobre emulação incitava, para conquistar cada vez mais o coração do povo de Jerusalém, e ele exerce a seu cargo com tanta bondade e justiça, que ninguém o podia acusar de abuso do poder. 44.
Como a glória dos filhos aumentava ainda mais a do pai, toda a nossa nação concebeu tal estima e amor por Antipatro, que não lhe prestava menos honra do que se ele tivesse sido seu rei. Esse sábio ministro, em vez de se deixar deslumbrar pelo brilho de tão grande prosperidade, conservou sempre a mesma afeição e a mesma fidelidade a Hircano.